Quem pode estar na presença de Deus? Quem pode desfrutar da bênção da presença de Deus? Este é o tema do nosso devocional de hoje, que continua no Salmo 24. Vamos lá. O verso 1 e 2, eu já li com vocês esses dias, fala sobre Deus dizendo que ele pertence a Deus pertence toda a terra. E aí, a gente chega ao verso 3. Davi dizendo: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem poderá permanecer no seu santo lugar? Porque o templo estava estabelecido no monte Sião. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não se entrega e não entrega a sua vida à mentira, nem jura com engano. Esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus que lhe dá a salvação. Até aí. Quem é que pode estar com Deus na presença do Senhor? Quem é limpo de coração, quem é limpo de mão e puro de coração. Por exemplo, quando o sacerdote via um judeu entrando para cultuar, como ele poderia medir isso aqui, ó? A pureza do coração. Não era possível. O que Davi está dizendo aqui é o seguinte: o templo está aberto para todo judeu. Todo judeu circuncidado entra. Todo judeu. E o sacerdote, ele não pode medir o coração de cada um deles, mas Deus pode. O que ele está dizendo é o seguinte: todos os judeus circuncidados podiam estar ali no templo, mas a bênção de Deus, de fato, só estava com aqueles que realmente eram fiéis a Deus. Quem é que realmente desfrutava da bênção e da presença de Deus? Aqueles que realmente eram fiéis, que seguiam a Escritura. Então veja bem, primeiro, quem é que pode estar no monte de Deus e estar na presença de Deus? Só aquele que crê em Cristo Jesus. Somente, genuinamente. Por quê? Ora, porque por meio da nossa fé em Jesus Cristo, que nossos pecados são apagados, e Paulo diz em Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Em Cristo Jesus, o véu do templo foi rasgado. Lembra? O véu, ele era composto por 3 partes: átrio, santo lugar e santo dos santos. O santo dos santos representava o lugar de intimidade máxima entre o homem e Deus, e ninguém podia entrar, justamente por isso, por conta do pecado. Mas com a morte de nosso Senhor Jesus, o véu se rasga sozinho, de alto a cima, de cima a baixo, mostrando que foi Deus quem operou isso, que abriu o caminho para que o homem pudesse estar na presença de Deus. E por quê? Porque o pecado foi resolvido. Todo o pecado que estava em nós foi transferido para Cristo, e Jesus Cristo carregou a nossa culpa. Por isso temos paz com Deus. Como diz Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, quem é que pode estar na presença de Deus? Aquele que tem genuína fé. Do contrário, nenhum pode. Ah, aquele cara lá, ele parece muito bom. Ó, aquele fulano. Não, tem que ser perfeito. E à luz de Deus, nenhum homem jamais foi ou será por si mesmo. Então nós temos a justiça de Cristo e por isso nós podemos estar na presença de Deus. Esse é o primeiro ponto. Mas em segundo, a Escritura também declara que sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Aquele que é, verso 5, esse receberá a bênção do Senhor. Esse que é limpo de mãos e de coração. Ou seja, que vive uma vida santa. É esse. É isso que a gente tem que entender. É isso que eu e você devemos entender. Muitas vezes, nós fazemos da religião, que é boa, a religião verdadeira, a genuína fé cristã, um esconderijo de ladrões. Como Jesus disse, lembra? Lá no templo? O templo estava cheio de bandidos. E aí Jesus falou: vocês transformaram o meu templo em esconderijo de ladrão. Eles pensavam: roubamos durante a semana, mentimos e enganamos, mas simplesmente porque estamos no templo, estamos abençoados. Os judeus pensavam isso e muitas pessoas pensam assim. Os falsos religiosos pensam assim. Simplesmente porque cumpriram um ritual, estão abençoados. Por exemplo, eu estou aqui do lado de Aparecida. Aí as pessoas vêm caminhando, andando 200 quilômetros e pensam que é isso que Deus quer. Um Cooper. Que você faça um Cooper para Deus. O que Deus realmente se importa é que você faça o bem. É isso que de fato atrai a bênção de Deus. Não fazer um Cooper, uma caminhada. Deus não está preocupado com isso. Mas está vendo como que as pessoas mudam as coisas? Como eles transferem as coisas, eles mudam as coisas de lugar? Eles pensam mesmo que esses rituais, que estão desprovidos muitas vezes de uma fé genuína, os abençoarão. Cada ritual do Antigo Testamento e do Novo, eles foram estabelecidos por Deus e eles são importantes. Não temos aversão aos rituais, afinal de contas, Deus estabeleceu os rituais. Como, por exemplo, a ceia é um ritual. A ceia é um ritual. Agora,
Só porque você tomou a ceia mais espanca sua esposa durante a semana, você pensa que será abençoado? Então, é isso que Davi está falando aqui. Então, alguns então, né, consertam o erro desses hipócritas assim, então nem precisamos de rituais. Ora, foi Deus quem estabeleceu os rituais. E os rituais são importantes porque eles apontam para alguma coisa. Eles apontam para a genuína fé e o genuíno arrependimento. E é isso que Davi então está dizendo aqui. Que aqueles homens não entenderam isso e ficaram apenas com os rituais. Eles apenas estavam lá com o corpo no prédio, no templo. Mas a alma estava longe de Deus. É isso que ele está dizendo. E essa é a pergunta que eu preciso fazer para você hoje. Você frequenta uma igreja, mas não busca a santidade diária? Não busca manifestar aquilo que você ouve na pregação, na sua vida? Porque o que acontece muitas vezes é isso. Um monte de gente que gosta de pregação, mas não pratica. Por exemplo, eu gosto de ouvir o pastor Rodrigo. Então, se você gosta de me ouvir, então você tem que ir procurar uma igreja, se você não está frequentando uma igreja. Não, mas é que não tem boas igrejas. Em algumas cidades realmente é muito difícil. Em alguns lugares, eu sei, fora do Brasil, muito difícil. Mas a maioria de nós consegue arranjar uma igreja. Não perfeita, porque não existe. E mesmo se existisse, ela se tornaria imperfeita a partir do instante em que você entrasse lá, porque você é imperfeito, não é? Como eu. Então, pratique. Pratique a palavra de Deus, tornai-vos praticantes e não meramente ouvintes. Você não é o Messi simplesmente porque você gosta de assistir ao Messi. Tem gente que pensa isso, só porque ele gosta de assistir bons pregadores significa que ele é fiel. Não pratica nada. Pratique a palavra de Deus. Quem é que vai habitar no templo do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nos arrependemos de nossos pecados e pedimos que o Senhor nos ajude a cumprir a Tua palavra, para que a Tua bênção esteja sobre nós. Quantas vezes, Senhor, estamos ali achando que o Senhor não nos abandonou, o Senhor não nos ouve, que o Senhor não está sendo fiel, mas a verdade é que nós é que não estamos sendo. E por isso estamos desprovidos da Tua bênção, do Teu cuidado. Tem misericórdia de nós. Mostre os nossos pecados e nos conduza, Pai, à santidade a cada dia. Gere em nós o genuíno arrependimento, para que possamos habitar no Teu santo templo, para que possamos desfrutar da Tua presença, da alegria que vem somente do Senhor, da força que vem somente do Senhor, da bênção que vem somente do Senhor. Leve-nos ao genuíno arrependimento, a viver a nossa fé genuinamente, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe vocês. Espero vocês aqui amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe. Tchau.